Esta, esta apresentação terá dois momentos, enfim, este workshop terá dois momentos. Em primeiro lugar, tentar contextualizar esta plataforma da Nextcloud para a questão da gestão de dados de investigação, explicar um pouco o que é e como se aplica, portanto, na gestão de dados de investigação, e depois passarei a palavra de volta ao Rui para fazer então a demonstração prática da instalação da Nextcloud que temos disponível na infraestrutura da nova FCSH. Antes de iniciar então a minha apresentação, tenho aqui um Mentimeter, portanto pedi a vossa colaboração para acederem, ou através do código QR, se preferirem utilizar o telemóvel, ou indo a menti.com e introduzindo o código que aqui aparece. Portanto, a questão que colocamos é que funcionalidades consideram mais importantes numa plataforma de armazenamento em nuvem, como é o caso da Nextcloud, neste caso para a gestão de dados de investigação. Portanto, temos aqui várias possibilidades, eventualmente haveriam mais funcionalidades que seriam importantes. Portanto, como o Rui mencionou, isto é uma plataforma que a generalidade de vós já terá alguma experiência, pelo menos utilizar plataformas de armazenamento em nuvem, trabalho colaborativo, seja a Google Drive, seja o OneDrive, por aí fora. E vemos então que a maioria considera, portanto, como as funcionalidades mais importantes, a partilha e gestão de acesso aos ficheiros é muito importante, obviamente. O próprio armazenamento de ficheiros na nuvem, claro. Portanto, sem essa funcionalidade, tudo o resto é um pouco irrelevante. A possibilidade de trabalhar colaborativamente na edição dos documentos, seja documentos de texto, folhas de cálculo, por aí fora. Haver a gestão das alterações e o versionamento dos ficheiros é algo também muito importante. E uma funcionalidade que acaba por ser secundária é o suporte para plataformas móveis, portanto, seja smartphones ou tablets, mas que a Nextcloud também tem essa funcionalidade. Portanto, entrando então agora na minha apresentação propriamente dita, vamos então ver a questão da Nextcloud, o que é a Nextcloud, em que é que consiste e como é que implementamos na nova FCSH. Portanto, a Nextcloud é uma plataforma digital para armazenamento, partilha e edição colaborativa de ficheiros. Ela tem também um conjunto de aplicações web. A Nextcloud é uma aplicação web em si, que permite a edição colaborativa de documentos. Portanto, é uma suite, um conjunto, um pacote de aplicações de escritório, que é a Nextcloud Office. Esta plataforma, a Nextcloud, inclui então aplicações que permitem sincronização dos ficheiros para clientes desktop, em Windows, macOS e Linux, e também clientes móveis, Android e iOS, neste caso. Portanto, nós na nova FCSH temos então esta instalação da Nextcloud na nossa infraestrutura, que se destina à utilização pelas unidades de investigação que aderiram a tal. E a plataforma está então disponível em cloud.fcsh.no.pt. A política de utilização desta plataforma está também disponível no site da nova FCSH e poderão depois consultar. Vou só mencionar alguns aspectos em seguida da política.
Os investigadores que estejam interessados em aderir ou utilizar esta plataforma terão sempre de passar pelas equipas de gestão de ciência das unidades de investigação para perceberem se ali aderiu ou não, portanto, a esta plataforma e se tem espaço disponível, e depois então poderão criar as contas do utilizador para então os investigadores terem acesso à plataforma, mas pronto, é um processo que passa sempre pelas unidades de investigação. Em relação à política, portanto, a política de utilização da Nextcloud no 9SSH define um conjunto de responsabilidades, tanto da nossa parte, da faculdade, neste caso da Divisão de Informática. Outras responsabilidades são definidas para as unidades de investigação e outras para os utilizadores da plataforma. Portanto, no nosso caso, a Divisão de Informática é responsável por manter a plataforma, realizar as atualizações, as cópias de segurança, prestar apoio técnico, fazer este género de formações também para a comunidade, etc. No caso das unidades de investigação, são responsáveis por gerir a cota de armazenamento a que têm direito, e também por criar e gerir portanto, as contas do utilizador, para então os diversos utilizadores terem acesso e poderem utilizar a plataforma. No que diz respeito aos utilizadores, esses, portanto, têm de assegurar que a utilização que fazem da plataforma está em conformidade com a legislação e os regulamentos. Primeiro, no que diz respeito a dados pessoais, portanto, têm de assegurar que cumprem o RGPD, que cumprem os estatutos da faculdade e da universidade nova. Como é que nós vemos a aplicação desta plataforma para a gestão de dados de investigação? Como o Rui já mencionou há pouco, esta é uma plataforma que deve ser utilizada essencialmente na fase ativa da investigação. Portanto, olhando aqui para o ciclo de vida dos dados de investigação, é no momento em que os dados estão ainda a ser recolhidos, processados ou analisados. Portanto, quando estão a ser produzidos ou reutilizados, portanto, novos dados de investigação, na altura em que estão a ser processados ou analisados. Portanto, a Nextcloud é útil para essa fase de investigação. Portanto, podem armazenar lá os dados de investigação, podem gerir os acessos, partilhar com outros investigadores que estejam na equipa de investigação, podem processar aí os ficheiros, gerir as versões, etc, etc. O que a Nextcloud não é, e convém que isto fique claro, não é um repositório de dados de investigação. Portanto, isto não é uma plataforma concebida para publicar conjuntos de dados de investigação, nem para a sua preservação. Portanto, não permite gerar identificadores persistentes para os conjuntos de dados de investigação, nem é propriamente um catálogo, portanto, um catálogo de conjuntos de dados de investigação, é sim uma plataforma para armazenar ficheiros enquanto estão a ser trabalhados. Portanto, no âmbito de um projeto de investigação. A questão dos dados pessoais é obviamente portanto, uma questão que se levanta neste particular. Portanto, aqui, novamente, a responsabilidade cabe aos utilizadores da plataforma, que têm de assegurar a conformidade com o RGPD, como mencionei há pouco. Portanto, todo o tratamento que fazem de dados pessoais e a recolha previamente desses dados pessoais, portanto, tem de ter seguido boas práticas nesse âmbito, tem de ter cuidado de não partilhar portanto, esses dados com pessoas externas ao projeto, minimizar ao máximo a recolha de dados pessoais,
Portanto, no fundo, adotar as chamadas medidas de proteção e mitigação de risco no que diz respeito ao tratamento de dados pessoais e dados sensíveis. Minimizar ao máximo a recolha de dados pessoais, proceder à sua anonimização, à pseudonimização, realizar a encriptação dos ficheiros, etc. Nós sabemos, obviamente, que isto é um assunto complexo, que levanta muitas dúvidas. Portanto, a este âmbito, nós recomendamos consultar este toolkit que foi produzido no âmbito do projeto Redata. O Redata, como saberão, é a rede portuguesa para a gestão de dados de investigação. Produziu diversos recursos que são úteis e que falámos na última sessão, entre os quais este toolkit sobre questões jurídicas, proteção de dados e licenças. E aqui poderão ver essas questões que dizem respeito às medidas de proteção de dados, quais os passos recomendados. E devem sempre ter em atenção que membros da comunidade da nova FCSH, portanto docentes, estudantes e investigadores, que realizem atividades de investigação e cuja investigação envolva dados pessoais, devem sempre, primeiro que tudo, pedir o parecer à Comissão de Ética da nova FCSH, neste caso, antes, portanto, de procederem de entrarem na fase ativa da investigação, antes de procederem a qualquer recolha de dados pessoais, etc. Portanto, devem sempre seguir o procedimento de pedir este parecer. Terão há um formulário portanto, que está disponível para esse efeito, onde poderão descrever o projeto de investigação que propõem, que tipo de dados é que pretendem recolher, que medidas é que propõem implementar para minimizar o risco e proteger os dados, que plataformas é que pretendem utilizar para armazenar os dados, se vão gerir o acesso, como é que vão gerir o acesso, etc, etc. Portanto, é essencialmente isto. E passava então a palavra ao Rui, que fará então a demonstração prática da plataforma. Se depois tiverem dúvidas, poderão então colocar. Obrigado, Bruno. Vou então passar para... O Bruno fez esta primeira apresentação, digamos, do contexto, o que é a plataforma, de certa forma, quais são as condições e qual é o objetivo da plataforma, porque é que foi criada, e eu agora irei apresentar uma versão mais prática da utilização da plataforma. Tenho só aqui um segundo. Creio que já estão a ver a minha janela. Então, qual é, digamos, o guião digamos, desta apresentação mais prática? Primeiro, irei fazer uma apresentação da versão web, digamos, da plataforma, da S-Cloud, ou seja, aquilo que vocês conseguem ver ou aceder através do browser, através do vosso browser. E aí irei apresentar, por exemplo, primeiro, que é muito importante este detalhe, que é como aceder ao espaço real da UI, porque aquilo que vocês veem, pronto, depois eu já explico os detalhes, mas existe lá o espaço que é, de facto, digamos, o espaço real do espaço que a UI, digamos, gera. Depois irei mostrar uma série de funcionalidades que não são assim propriamente novidade, como criar pastas, como criar ficheiros, editar ficheiros e ver funcionalidades como o histórico, o que é que, digamos, quem é que editou, quando, as versões do documento e como, esta é que é a parte interessante, compartilhar o documento, seja com, digamos, utilizadores registados na plataforma, seja com utilizadores externos à plataforma. Depois irei também falar um pouco, apresentar-vos a versão desktop ou seja, a versão, a aplicação
para a vossa máquina local. Vou-vos explicar um pouco o que é isto, a sincronização virtual dos ficheiros. Já devem saber, mas pronto, porque digamos, é algo que é comum neste tipo de plataformas, mas vou explicar assim um bocadinho mais em detalhe o que é. E depois vou mostrar um exemplo de edição local de um ficheiro que foi criado na Nextcloud e que está sincronizado com a aplicação desktop e, digamos, como é que se refletem as edições, as alterações, sejam feitas na cloud para local, como local para a cloud. Depois vou-vos mostrar também como fazer a sincronização de conteúdos que são locais, mas que também vocês querem que estejam acessíveis na Nextcloud. E depois irei referir muito, muito superficialmente a versão móvel da aplicação. Portanto, que já vamos a essa parte. Então, vamos pôr o cenário que vocês são o investigador responsável ou o investigador principal do projeto de investigação. Vamos a pensar que é este o cenário que neste momento estamos digamos, a desenvolver. E vocês chegaram à UI. A UI, sim senhora, temos espaço, fazemos parte da plataforma, temos aqui espaço e eles, a UI, o gestor de ciência ou a gestora de ciência, cria-nos um acesso um user, um utilizador, para vocês poderem então aceder à plataforma. Como o Bruno disse, o acesso à plataforma é feito através deste login, cloud.fcsh.nl.pt. Vocês entram aqui e entram vão ver este formulário de login, que também aqui não é assim nada assim de novo. Vocês fazem iniciar a sessão. Nada de especial. E se as credenciais estiverem corretas, que é o caso, vocês entram então no vosso espaço. Geralmente aqui tem mais coisas, ou é que, pronto, sou um bocado minimalista, então apaguei. Este é o vosso dashboard inicial, digamos, a vossa página inicial na plataforma. Vocês têm aqui o vosso perfil. A Nextcloud, como o Bruno disse, é uma aplicação web que disponibiliza uma série de funcionalidades e de aplicações. Neste cenário, iremos focar-nos apenas numa das funcionalidades, que é o ficheiros, que é onde vocês fazem a gestão dos vossos conteúdos, digamos que estão a ser disponibilizados na plataforma. Há uma série de outras funcionalidades adicionais, fotos, atividade, contactos, calendário, whiteboard, tarefas. Pronto. Há aqui uma série de funcionalidades que não iremos de todo referir. Por exemplo, só posso vos dizer, dar este detalhe, por exemplo, a plataforma Poland Sync também é baseada na Nextcloud. E quando vocês acedem à vossa página inicial do Poland Sync, se não estou em erro, e o Bruno pode-me corrigir, só tem disponível, acho que é a funcionalidade de ficheiros e atividade. Pronto, ou seja, ou já de propósito limitam, digamos, o tipo de funcionalidades que vocês podem ter. No nosso caso, a nossa opção foi deixar, digamos, essas funcionalidades adicionais disponíveis e depois quem quiser utiliza, quem não quiser não utiliza, mas isso é que tem que ficar claro, aqui iremos só falar da funcionalidade de ficheiros. Então vocês vão aos ficheiros, esta funcionalidade, e entram neste painel digamos, neste navegador explorador, navegador de ficheiros, que pronto, também não é assim muito, como é dizer, não é assim radicalmente diferente, vocês conhecem. Vou alertar apenas aqui para duas coisas, e estes detalhes são mesmo muito importantes. Primeiro, ignorem esta cota aqui, que está aqui em baixo. Esta cota não é uma cota real, e o que interessa de facto, e isto às vezes cria um bocado uma certa confusão, é que este espaço que vocês estão a ver aqui, esta cota aqui, não é de facto o espaço da UI. Vocês aqui ainda não estão a aceder ao espaço da UI. Vocês aqui estão a aceder ao espaço que é criado automaticamente pela própria aplicação Nextcloud. O espaço da UI é este espaço aqui. Vocês irão ter sempre uma pasta que tem este símbolo aqui, que é, digamos, um ecrã numa ligação. E este é que é, de facto, o espaço da UI.
porque isto é que está a apontar para... Não quero entrar em grandes detalhes, mas, digamos, é aqui que vocês entram no espaço que foi adquirido pelo Wii, que está designado e atribuído à Wii, que está a funcionar, de facto, como um armazenamento externo. Não quero entrar em grandes detalhes, mas foi assim que a arquitetura foi implementada. Não sabemos se vamos manter assim por muito tempo, exatamente porque isto às vezes já percebemos pela experiência que tivemos que pode causar alguma confusão, mas de momento é essa 2 pontos que têm que ficar bem claros. Este espaço aqui, esta cota, é virtual, não é real, e vocês têm que sempre trabalhar dentro desta pasta. Há de ter sempre um SMB, qualquer coisa, tipo chama, não sei como é que isso está implementado o nome, mas já está sempre qualquer coisa. Mas vocês vão ver, é sempre este símbolo aqui, e isso é que é importante. Então vocês clicam aqui. Pronto, isto foi um projeto que nós tínhamos feito inicialmente quando estivemos a fazer testes da criação da plataforma, e eu aqui criei uma pasta que é o Projeto X. Mas criar uma pasta é muito simples, é só chegar aqui, criar uma nova... Vocês têm aqui uma série de ferramentas aqui disponíveis, e vocês é só criar aqui novo. Isto é uma coisa que temos também ter em conta. O interface gráfico não é perfeito, principalmente a questão das traduções. Como podem ver, tem aqui misturas de português com inglês. É um pouco essa a característica da Nextcloud. Não é um Google, não é uma Microsoft, não tem os mesmos recursos. Logo, pode haver aqui algumas falhas de detalhe na apresentação da plataforma. Portanto, temos de viver com isso. É assim que a realidade é. Aqui vocês podem, por exemplo, criar uma nova pasta, mas eu vou dentro do projeto X, que foi o projeto que eu criei, a pasta que eu criei para esta apresentação, e aqui podemos, por exemplo, criar outra pasta, se quisermos pôr, por exemplo, tarefas dos bolseiros, por exemplo. Se, digamos, quer criar aqui uma tabela, ou quer aqui criar documentos, ou, digamos, que eu vou partilhar com os bolseiros, ou por outra coisa. Como podem ver, criar pasta. E aqui também podemos depois criar, por exemplo, um documento. Uma coisa que é preciso ter também atenção é que a aplicação que o Nextcloud usa para a criação e edição de ficheiros é o OpenOffice, se não estou em erro. E o OpenOffice utiliza os formatos de ficheiro abertos de texto, de tabelas, PowerPoint, ou seja o que for. Mas consegue abrir os ficheiros criados no Office. Pode haver, por exemplo, algum outro elemento, algum comentário que possa parecer desformatado, ou uma questão assim, mas, digamos, o grosso dos conteúdos consegue abrir, digamos, esses conteúdos, e vice-versa. Ou seja, o Office também consegue abrir os conteúdos criados pelo OpenOffice. Pode haver, pois, uma questão de formatação, de detalhe, mas isso também é um pouco a realidade. Vamos por aqui, por exemplo, documento teste. Porque eu... Depois de vocês criarem, vai aparecer esta janela, era isto que não estava a aparecer, em que já tem vários modelos de documento. Eu vou escolher um documento em branco. E agora já está pronto e aberto o documento e podemos editar. Deixem-me só tirar o modo escuro, que é capaz de ser mais fácil para vocês verem. E aqui depois vocês podem... podem depois fazer a edição do documento, criar comentários. Este
digamos, estas funcionalidades não são muito diferentes das funcionalidades habituais no editor de documentos. Para gravar é aqui neste visto, que aparece aqui. E aqui vocês, então, fazem a gravação do fecheiro. Pronto, vocês aqui para ter a barra de formatação. Pronto. Aqui não vou perder aqui muito tempo, porque isto não é propriamente uma novidade. Quando quiserem sair do fecheiro, aqui do lado direito tem este X, que é para fechar o documento. E, pronto, vocês podem criar também, por exemplo, vamos criar aqui uma folha de cálculo. Vamos aparecer uma janela com uma série de modelos. Vou escrever um em branco. Uma vez, também abre logo o documento, mas neste momento não vou editar aqui nada. E aqui tem, então, 2 ficheiros criados na vossa pasta do projeto. Se vocês quiserem, tem aqui o breadcrumb, ou seja, vocês têm aqui digamos, o caminho seguido no vosso espaço. Outra vez para o projeto X. E nesta situação, pronto, não há assim muito mais para dizer. Vocês aqui depois têm este separador do lado esquerdo que tem uma série de informações, etiquetas. Vocês, se quiserem, digamos, categorizar os documentos, dizer se é um documento de trabalho, pronto, com as categorias que vocês quiserem, se é para bolseiros, se é, digamos, burocracia, se é de investigação, pronto, vocês criam as categorias que quiserem, onde estão os favoritos. E pronto, aqui podem ter a pesquisar os ficheiros. Tem aqui uma espécie de acesso rápido, digamos assim, como podemos chamar a este menu aqui. Depois, vocês têm aqui no vosso ecrã principal, no vosso conteúdo principal, têm aqui o explorador e aqui depois vocês têm acesso a uma série de ferramentas. Por exemplo, vocês têm, também não temos aqui nada de especial, que é, digamos, destacar o fecheiro, para poder ser, digamos, um acesso mais rápido. Vocês vão aos favoritos, porque conseguem ver os documentos, ver o documento e abri-lo, basicamente. Mudar de nome, pronto. Não há aqui nenhuma ferramenta que seja assim principalmente problemática ou novidade. Ver para outra pasta, para outro local, editar o ficheiro localmente na vossa máquina, transferir, descarregar, apagar o ficheiro. O que eu vou mostrar assim mais em detalhe é este Open Details, mais uma vez, mistura português com inglês, em que vocês depois vão ter aqui um espaço onde podem ver então os detalhes sobre o vosso ficheiro. É aqui que vocês vão fazer a gestão da partilha também, onde podem fazer. Depois tem aqui a atividade, que é uma espécie de, digamos, de registro das interações com o ficheiro, onde vocês podem ver quem é que alterou, quando, há quanto tempo. E tem digamos, esta parte das versões que é o histórico do documento, ou seja, quantas versões é que este documento teve e podem até, por exemplo, recuperar ou voltar a uma versão mais antiga, comparar, etc. Tem uma série de funcionalidades bastante interessantes se vocês querem, principalmente um projeto, pode ser útil para um projeto de investigação, que é fazer uma espécie de controle das versões do documento. E depois tem a parte da partilha. Então, a parte da partilha, como podem ver, este documento já está a ser partilhado com o Bruno Almeida, sendo que o Bruno Almeida é alguém que está registado na plataforma, que é um colega que está registado na plataforma. Aqui vocês podem, quando fazem a partilha com alguém, neste caso, se quiserem, até posso cancelar isto. Queria ver se podia cancelar o Bruno, de certa forma. Delete share, exatamente. E agora vou outra vez partilhar. Almeida, como ele está registrado na plataforma, eu posso
partilhar diretamente com o utilizador, neste caso com o Bruno. E depois posso definir de forma muito granular quais tipos de, digamos, de permissões que ele tem para o documento. Neste momento ele tem praticamente mais acesso completo, pode ler, obviamente que é o standard, pode editar, partilhar e apagar o ficheiro. Mas, por exemplo, posso definir que ele pode editar o ficheiro, mas não pode, por exemplo, apagar nem partilhar o documento a alguém, ou, por exemplo, até posso dizer o allow download assim, que é simplesmente não permitir ele, digamos, o utilizador ter uma cópia local ou uma sincronização local do ficheiro. Ou seja, qualquer tipo de acesso ou qualquer tipo de edição tem que ser sempre através da plataforma, tem que ser diretamente na cloud, ou seja, através do navegador, ou digamos, sem permitir que possa fazer isso localmente. Neste caso, não vou fazer isso. Pronto. Grave. E, em princípio, acho que depois o Bruno recebe uma notificação do lado dele, recebe uma notificação na Nextcloud dele, ou, por exemplo, se tiver a versão desktop, aparece uma notificação a dizer que foi partilhado uma pasta, um documento, qualquer coisa, recebe uma notificação. Isto é, se quisermos partilhar com alguém que está registrado na plataforma, ou que seja, tem uma conta da Nextcloud FCSH. Para partilhar com alguém externo, que poderá ser um cenário bastante plausível, vocês aqui têm que usar a funcionalidade ShareLink. E na funcionalidade ShareLink, temos aqui, podemos também ter digamos, definir muito claro que tipo de permissões e podemos até definir, por exemplo, que isto pode ser interessante, que é uma data de expiração para essa partida. Por exemplo, vocês sabem que a pessoa está dentro do projeto até ao final do mês seguinte e vocês então definem que aquela pessoa pode aceder a este documento, ou a esta pasta, ou a este conteúdo, até àquela data. E a partir daquela data não tem acesso. Podem definir uma palavra-passe, isto para o caso, por exemplo, na possibilidade que o Bruno referiu de ter dados sensíveis, por exemplo, pode ter dados sensíveis, não dados pessoais, mas, por exemplo, sensíveis, até sensíveis para a própria investigação, por exemplo, o conteúdo ou algo que o investigador responsável não queira partilhar já, pronto, estão a ser trabalhados ou por qualquer razão. Vocês aqui definem, então, o tipo de permissão, fazem o update e depois copiam o link. Ao copiar o link, o que vocês dão à pessoa, digamos, a quem querem partilhar, é o link para quem está do outro lado poder, então, aceder a esse documento. Depois eu já vos mostro uma situação parecida com isso, mas é aqui que vocês, esta parte da partilha poderá ser daquelas mais importantes e daquelas que poderão ter que usar mais vezes para, então, poderem usar o trabalho colaborativo, que é gerir os acessos e as partilhas dos vossos conteúdos. E acho que quanto à versão web, não sei se alguém tiver alguma pergunta ou uma questão, pode interromper e colocar a qualquer momento, ou põe no chat, não há problema. E creio que daqui não há, assim, mais informações. Vou então passar para a versão local e aí vou fazer alguns casos de exemplos. Acho que já há uma pergunta. Este é o Welder, já fiz alguns, já tem depois. Está basicamente a dizer aquilo que eu estava a dizer na altura. Mas eu já vos mostro como é que isso é representado visualmente. Vou só agora falar da questão local, da versão local da aplicação e depois voltamos um pouco a fazer esta demonstração local do cloud e vice-versa. Como eu já disse, existe uma versão local para todos estes sistemas operativos. Para Linux, que é sempre bom para quem utiliza Linux.
mas também existe uma versão para Mac e uma versão para Windows. Vocês vão ao site do Nextcloud e basicamente é instalar, digamos, o que vocês vão instalar é o Nextcloud Files, que é o que permite então aceder ao vosso espaço no Nextcloud. Eles têm outras funcionalidades, têm outras aplicações que neste caso não nos interessa, digamos, referir. Então vocês descarregam, instalam na vossa máquina e depois o que vocês têm que fazer com a aplicação permite a sincronização local de pastas e ficheiros com a cloud e vice-versa, e digamos a sincronização de conteúdos da cloud para a versão local. Também podem fazer edição local, cloud e sincronizar entre uma versão e outra. E podem até utilizar várias contas da Nextcloud, se é o caso. Imagina, vocês podem até ter uma situação hipotética, que é serem investigadores e, por exemplo, estarem como gestores de ciência, ou, pronto, não sei se isso alguma vez poderá acontecer, mas podem ter várias contas da Nextcloud. Só aí depois um detalhe, como é que fazem, digamos, a gestão disso, mas já vou referir isso, mas acho que não será o cenário mais frequente. Depois de vocês aplicarem, estas imagens foram feitas o ano passado com o Windows 10. Digamos, a parte gráfica não é assim muito diferente, mas poderá haver algumas alterações para hoje, mas basicamente será a mesma coisa. Então, depois de instalar, ele vai ficar, digamos, o ícone da aplicação disponível no vosso barra de tarefas, ou podem ir diretamente à aplicação se quiserem abri-la, seja pelo explorador de ficheiros, ou de outra forma qualquer, ou no acesso rápido, depois vocês podem procurar a aplicação e abri-la. Vai aparecer esta janela, e depois é esta janela que vocês vão, digamos, fazer a gestão dos vossos espaços e as configurações do vosso espaço local da Nextcloud. Querem adicionar uma conta, é só adicionar conta, vai-vos aparecer uma janela, e nesta janela vocês vão selecionar o login e depois vão ter que pôr o URL de login da Nextcloud FSH, que é digamos, tem que pôr o URL completo, ou seja, https //cloud.fsh.1.pt, e ele vai abrir depois no browser aquela janela que eu vos mostrei no início, onde vocês vão ter que fazer a autenticação. E a partir da autenticação, ele faz a sincronização e a partir desse momento já podem voltar à vossa aplicação local e ajustar depois as configurações, o espaço, não sei o quê, já vou falar de seguir. No caso de terem várias contas, no caso bastante improvável para haver as contas, o que acontece é, vocês se querem fazer a sincronização a várias contas, têm que, neste passo que tem que fazer a autenticação, têm que ter a certeza que no vosso browser, no vosso navegador, vocês têm o logout feito tem que rever todas as janelas e tem que confirmar se tem o logout feito da vossa conta, da outra conta, para poder então aceder, para fazer o registro, a sincronização da primeira conta. Porque senão, vocês sempre vão ao browser, ele vai sempre para o vosso espaço onde já estão feito o login. É só esse detalhe que vocês têm que ter cuidado. Depois, na vossa aplicação, vocês podem, o que ele faz é criar um espaço local para o vosso projeto. Eu já vos digo onde é que vocês podem, digamos, definir o que é que querem partilhar e como. Mas, geralmente, digamos, o tipo de sincronização, se quiser, eu posso aumentar aqui um bocadinho mais o espaço. Digamos, o standard, ou digamos, por defeito, o que ele faz é uma sincronização virtual dos ficheiros nesse tal pasta local, espaço local. O que é que isto quer dizer? Eu já vos vou mostrar mais em detalhe, mas a sincronização virtual, isto também é o que o Google faz, o Google Drive e o OneDrive, de certa forma, que é vocês nesse espaço local, vocês quando estão no explorador de ficheiros, ou seja, de outra forma que vocês estão a ver os conteúdos, o que ele faz é,
vocês têm a referência, digamos, dos conteúdos que estão na cloud, mas só quando querem abrir um ficheiro é que ele descarrega o ficheiro e passa a ocupar espaço na máquina local. Ou seja, vocês podem estar aqui a sincronizar virtualmente, por exemplo, uma pasta com 500 GB, digamos, hipoteticamente com 500 GB, mas não quer dizer que ele vai ocupar 500 GB no vosso disco local. Ele só ocupa esses 500 GB se vocês abrirem todos os ficheiros que estão na cloud. Em princípio, não será isso que vocês vão fazer. Ou seja, e faz um bocado de sentido, porque se vocês editam localmente o ficheiro, ele tem que descarregar para vocês poderem editar e depois irá sincronizar com a versão que está na cloud. E geralmente é este o tipo de sincronização que quiserem. Ele permite-vos também fazer a sincronização direta, que é, ok, eu quero mesmo ter tudo localmente, então vocês no início escolhem essa opção e ele descarrega tudo, ou seja, todas as pastas que vocês selecionarem que estão na cloud, ele vai descarregar os conteúdos e passa a ocupar esse espaço na vossa máquina local. Vou parar um pouco a partilha agora e vou partilhar o ecrã e não a pasta para vos mostrar então localmente como é que isso funciona. Então tem aqui, vocês vão aqui em configurações. Esta parte é diferente agora, então tem um aspecto um bocadinho mais apelativo do que a versão que eu vos estava a mostrar, mas isto são as configurações. E é aqui que vocês então fazem a gestão do espaço que está a ser partilhado e ocupado na vossa máquina local. Vou então abrir a pasta localmente dos ficheiros, que está aqui, esta aqui. Pronto, e isto é aquilo que vocês estavam a ver na versão web. E é isto que eu vos queria mostrar. Como vocês podem ver, ao pé destas pastas dos ficheiros tem esta nuvem e vou-vos mostrar, por exemplo. Aqui dentro tem duas nuvens e tem um visto. Um visto quer dizer que este ficheiro está local. O que tem nuvem quer dizer que o ficheiro existe, mas neste momento vocês só têm, digamos, acesso à referência da cloud do ficheiro, do conteúdo, mas não têm localmente. O que tem o visto quer dizer que está local. Por exemplo, criei esta pasta no projeto, como vocês verem, já aparece aqui. E aqui, por exemplo, se eu quiser ver o documento teste, se eu clicar duas vezes, passa a ter o visto. Quer dizer que este ficheiro já está disponível localmente. O que faz sentido porque eu quero editar localmente. Eu vou editar localmente com o LibreOffice. Não vou editar com o Office porque eu não tenho o Office instalado. Como vocês podem ver, eu tenho aqui o documento e agora vou fazer aqui, por exemplo, gravo. Então, web. E vamos ver se, espero que sim, se a alteração está refletida do outro lado. Tá. Como podem ver, ele já sincronizou os conteúdos. Se eu fizer assim, deixem ver o que é que ele diz nos detalhes. Pronto, está aqui a dizer que alguém alterou o documento de teste há 5 minutos, não deve ter sido eu. E há aqui esta versão legal que tem 40 segundos, que é esta que foi alterada. Ele não registra, obviamente, as alterações, quem é que fez as alterações locais. No entanto, uma coisa que vocês podem fazer, desculpem, só. Eu já vou-vos explicar porque é que eu fechei o documento no LibreOffice. Por exemplo, agora vou fazer aqui um comentário. Eu guardo os comentários feitos
localmente para a cloud. E agora vou fazer o inverso, vou fazer aqui um comentário. Temos sempre que gravar as alterações na cloud, não se esqueçam dessa parte, eu vi isto. Vou fechar o documento. Vou abrir então agora a versão local. Vamos ver se ele reflete o comentário. Podem ver, ele sincroniza os comentários feitos localmente na cloud. Eu no Office também sei que funciona, Google Sheets também funciona, eu também guardo os comentários e guardo as alterações. O que acho que às vezes acontece, não tenho a certeza se é no Google Docs ou Google Sheets, é que às vezes, por exemplo, os acentos, são frequentes no português, às vezes ficam desformatados, eu não reconheço os acentos, não sei porquê. Pode já ter sido resolvido isso, mas eu lembro-me que havia essa questão, às vezes, digamos, numa versão anterior. Vocês aqui já podem, então, ver. Porque é que é importante fecharem a aplicação, digamos, que vocês usaram localmente? Porquê? Por exemplo, eu vou tentar fazer uma coisa, que é, vou apagar este ficheiro, apaguei na cloud. No entanto, vai aparecer um erro, uma mensagem de erro na versão local. Porquê? Porque ainda tenho o LibreOffice aberto. Ou seja, ele não consegue sincronizar um ficheiro que apagou, que no fundo quer eliminá-lo quando ele está aberto. Para que isto seja resolvido, eu tenho que fechar mesmo o LibreOffice. Vocês podem ver, até vê-se bem que está aqui um erro. E tenho que dizer para sincronizar agora. E agora fica tudo resolvido. Só para que não se assustem se isso acontecer. E agora, o que é que eu queria testar com vocês? Era, neste momento, já vos mostrei como sincronizar localmente algo que foi criado na cloud, algo que estava, digamos que foi gerado na cloud. Agora vamos fazer o inverso, é partilhar na cloud algo que foi criado localmente. O processo é muito simples. Vocês vão aqui a configurações e depois tem aqui esta opção. Toda a gente consegue ver. Se tiverem alguma dúvida, alguma questão, não hesitem em colocar. Vocês aqui têm esta opção que é adicionar ligação de sincronização de pasta, que no fundo vocês estão a adicionar um conteúdo local para a cloud. Se clico aqui, depois vai aparecer o explorador de ficheiros. No meu caso, eu escolhi documentos vários e, como vocês já podem ver, já está aqui o símbolo e eu decidi partilhar a pasta 9FCSH. Vocês selecionam a pasta, neste caso já está. Pronto, obviamente que ele vai se queixar e dizer isto já está partilhado, escolhe outra coisa, mas pronto, isto era o processo. Vocês escolhem, depois tem uma série de passos. Podemos, por exemplo, fazer outro. Digamos, se quiserem, podemos estar, por exemplo, com o IAEDU. Vocês depois têm que escolher a pasta destino. Como sempre, escolham sempre o armazenamento real. Não escolhem estas pastas, porque estas pastas, digamos, é o que está da Nextcloud, da aplicação Nextcloud, não é o conteúdo, não é o espaço específico da vossa UI. Tem sempre que escolher isto. Vocês aqui, se quiserem, podem criar uma pasta. Por exemplo, vamos pôr aqui na pasta local. Vamos fazer pasta 2, por exemplo. Ok. Adicionar ligação. E ele então vai fazer então a sincronização com essa tal pasta 2 e vocês estão a adicionar conteúdos. O Helder tem sempre a mania de antecipar aquilo que eu estou a dizer. Sabes que quando se faz uma apresentação demora-se mais tempo, não é? Desculpem, não consigo resistir. E agora vamos ver então o que é que aparece na vossa versão web.
vocês têm aqui a pasta local e dentro da pasta local então tem a tal pasta 2. E agora sincronizo os documentos que estão aqui e agora vou criar aqui um documento, vou ver o que é que acontece localmente, mas em princípio será a mesma coisa. Vou só aqui rapidamente criar um documento. Pode ir assim, os modelos. Vai abrir o documento, mas não quero teste. Gravar, não se esqueçam sempre dessa parte, fechar. E agora vamos vir na aplicação local. Como é que a coisa está? Não é aqui, desculpem, isto é as configurações. Não quero ir mesmo à aplicação. Vocês aqui neste menu de almôndegas, digamos assim, vocês têm acesso às várias funcionalidades, mas o que nós queremos sempre é ficheiros. Se vocês quiserem abrir logo a pasta local, é abrir naquele símbolo. Aqui, então, pasta local, pasta 2. Então está aqui um novo documento, vamos abrir localmente. Vai aparecer aqui o visto, como sempre. E pronto, está aqui texto. Gravo, baixo, portanto, para não aparecer aquele erro, ao caso de desapagar o ficheiro. E então, vamos ver o que aparece aqui. Já está refletida. Nem precisa de refrescar a janela, como vocês viram, é só mesmo abrir o documento. E agora vou fazer o inverso. Vou ao local. Ok. Temos que ir ao local. 2. E a folha de tal. Está a demorar um bocadinho a refrescar. Deixa eu ver se está tudo ok aqui. Ok. E já tive que refrescar o documento. E está aqui o documento. A alteração que eu fiz. Por isso, como podem ver, é uma ferramenta bastante útil. Tem a vantagem, digamos, relativamente às outras plataformas, estávamos mais habituados a usar dentro da FCSH, que é o OneDrive ou o Google Drive, é que esta plataforma está a ser gerida 100% pela faculdade, pela infraestrutura. Ou seja, não estamos dependentes de decisões comerciais ou de gestão económica do outro lado. Como funciona tudo local, funciona tudo em cima da infraestrutura, por isso, digamos, temos essa autonomia da gestão e da utilização da plataforma, que também nos dá mais responsabilidade a nível da manutenção e da gestão do espaço. Existe uma margem de manobra de crescimento de espaço para as NAS, mas isto o que eu estou a dizer, é um pouco fora da questão propriamente da plataforma Nextcloud, que funciona por cima, digamos, do espaço que as UIs compraram e que, no fundo, o Nextcloud é simplesmente um interface, um intermediário entre o utilizador final, digamos que somos nós, o investigador, nós, e o espaço que está a ser, digamos, que existe e que foi adquirido pelas UIs. Vou acabar, então, neste momento, apenas com uma demonstração de um espaço que está a ser partilhado com uma pessoa externa.
Deixem cá ver se eu tenho a janela aberta. Isto é o exemplo que estou-vos a mostrar. Isto é um exemplo real, digamos, meu. Por exemplo, eu faço uma série de... fui investigador do CESEM, ainda sou teoricamente investigador do CESEM, tenho muitos anos trabalhando no CESEM, e sou eu que geralmente faço a gestão de algumas bases. Ainda faço, apesar de estar a trabalhar na divisão de informática, ainda faço algum trabalho, digamos, de manutenção das bases de dados do CESEM, por exemplo, e aqui tenho acesso, por exemplo, como utilizador externo. Eu não estou a usar uma conta, que vocês podem ver, estou numa janela anónima, eu não tenho nenhum login feito na Nextcloud da minha conta, e isto foi um fecheiro que foi criado, foi o José Grossinho que criou, partilhou comigo esse link dessa partilha externa, como vos mostrei no início, e o que eu fiz simplesmente foi guardar digamos, esse link como um bookmark no meu navegador, e a partir daí tenho acesso direto digamos, a esse espaço, e tudo o que eu faço aqui é como utilizador externo. Vocês podem ver, faço aqui as cópias das bases de dados, ou seja, não tenho limitações, crio, faço o upload, posso editar, ou seja, não tenho limitações de facto na utilização do espaço, mesmo sendo utilizador externo. O caso que queríamos mostrar é aqui no exemplo que eu criei, que já vos mostrar, é como vocês podem, digamos, restringir o acesso a um utilizador externo. Pronto, isto aqui como utilizador externo tenho acesso a esta tabela, esta folha de cálculo, que é esta tabela DS. Eu vou-vos mostrar onde é que ela está. Tenho só um segundo. Acho que está aqui. Acho que esta pasta aqui. Vamos aqui ver as partilhas, detalhes, a partilha. Pronto. E no link que eu criei para a pessoa, isto não muda o link. Atenção, o que eu vou fazer aqui não muda o URL do link. De certa forma, vocês podem fazer isto e não têm que enviar um novo link para a pessoa, ou o investigador ou a investigadora. Está como editar. Como vocês podiam ver, eu tinha aparecia a barra de formatação. Se eu escolher apenas visualizar, agora vou outra vez à minha janela, vou refrescar, e vocês já vão poder ver, já não aparece a barra de formatação. Exatamente porque eu restringi digamos, essa funcionalidade. Neste momento, a pessoa, digamos, que teria acesso a este documento, poderia ter um acesso à edição, e a partir de agora só tem um acesso de visualização dos conteúdos. Não pode editar. E vocês podem reverter, pronto, também não é assim muito diferente. É só chegar aqui e pôr editar, ou até, pronto, como já mostrei, pôr permissões mais granulares e mais específicas, que vocês quiserem. Vou voltar a pôr em edição. Vamos ver como é que isso reflete do outro lado. Isto é normal, que é sempre que o utilizador externo não tem um acesso a um fecheiro e acesso de edição, a pessoa pode escolher, por exemplo, identificar-se ou não para saber de quem é que são os comentários. Vou pôr aqui o ruído externo, por exemplo. E assim, depois, qualquer coisa que eu faça, guardar, e vamos ver como é que se reflete. E aqui vocês podem ver quem é que de momento está a ver o fecheiro. Pode, também não é uma funcionalidade por aí adiante, nem muito diferente daquilo que geralmente se pode ver no OneDrive e no Google Drive, e vocês podem ver quem é que está a aceder, pelo menos, a ver o documento ao mesmo tempo que vocês. E pronto, eu não sei se tem mais algumas questões, dúvidas, queiram apresentar.
Queria só dizer uma coisa antes de, digamos, passar à questão das perguntas e acabar a apresentação, que é, de momento, por exemplo, na altura quando foi lançado, acho que isso está no regulamento, fala da autenticação multifatores. Tivemos que desativar isso provisoriamente e, vou ser sincero, não sabemos quando é que vamos conseguir reativar essa funcionalidade, porque estávamos a ter problemas e até agora o meu colega, pronto, que é o Daniel Monteiro, que é o engenheiro informático, que foi ele, de facto, implementou a arquitetura, não estávamos a conseguir perceber o porquê que não estava a funcionar. O que é que acontecia? Ela estava a funcionar. O que parece é haver uma desincronização da hora, digamos, do tempo, entre a versão, digamos, entre a Nextcloud e depois a aplicação que está no vosso telemóvel, que é através de uma aplicação de autenticação, como o Google Authenticator, o Microsoft Authenticator, o Authy ou outra qualquer. E o que acontece, parecia que estava a acontecer, é que a hora, digamos, e o tempo tem que ser exato, pontos, e não conseguimos perceber porquê. Ela estava teoricamente a funcionar. O problema é que não sabemos porquê a hora deixou de ser igual. E então havia ali uma desincronização. E para essas aplicações, 30 segundos é muito. E acho que só aquilo, a janela era muito curtinha, era tipo 10 segundos ou 8 segundos. E se a pessoa não acertasse essa janela a 10 segundos, quando a pessoa inseria o código, dizia sempre que o código não era válido. Não conseguimos perceber porquê, porque de facto a hora da máquina está correta. Digamos, está a correr o Nextcloud, está a correr numa máquina, na nossa infraestrutura, e a hora estava correta. Até hoje não percebemos o que é que estava a acontecer. E pronto, entretanto, o meu colega, o Daniel, é um dos poucos, o segundo, um dos 2 engenheiros informáticos que estão disponíveis na faculdade, raramente, coitado, ele tem sempre coisas mais críticas para resolver, e até agora não conseguimos perceber porquê. Por isso, de momento, a autenticação multifatores está desativada. Se depois voltarmos a ativar, depois voltamos a entrar em contacto com os pontos de contacto das UIs, com os gestores de ciência, que estão, digamos, que fazem então a gestão do espaço, e depois aí dizendo, olha, atenção, que o multifatores já está operacional outra vez. Mas pronto, só que queria dar esta parte, porque isso está na política, e depois vocês chegavam ao site e não viam nada disso e podiam-se interrogar, então, o que é que se passa? Aparece-me depois, e depois será que consigo aceder? Pronto, é só para dizer que de momento está desativado e até conseguimos resolver o que é que se passa. Se tiver alguma pergunta, alguma questão, dúvida, qualquer das formas, existe o e-mail de apoio à Dexcloud, que é o apoio, vocês podem, não sei se está disponível, deixa eu ver, não sei se aparece aqui, mas existe um e-mail de apoio à FCSH, digamos, à Nextcloud. Não sei se aparece aqui, ou deve aparecer, não sei se está na política, mas existe apoio cloud. Não conseguem. Houve alguém que perguntou como conseguimos aceder à plataforma, se o nosso UI não participou. Não conseguem. A UI é que, pronto. Também é como eu vos disse, só há uma UI que não participou, que é o Six Nova. Todas as outras UIs participaram e acho que têm todas um espaço atribuído. Não é igual para todas, nem todas têm o mesmo espaço. Umas têm 10 teras, umas têm 3 teras, não sei se existe alguma com 1 terabyte. Por exemplo, algumas agora compraram, que foi o caso do Hyper, comprou 30 terabytes. Pronto, ou seja, o espaço também varia consoante a UI. Mas aí não podemos fazer nada. Se o vosso UI não fez parte, pois, lamento. Não é lamento só a parte do Six Nova. Lamento pelo facto de não poder aceder, não poder utilizar essa funcionalidade dentro do Six Nova, porque foi uma opção do Six Nova e respeitamos, e é perfeitamente legítima, mas lá está. Se a sua UI não quis fazer parte, não podemos fazer nada, porque não, digamos, lá está, não há almoços grátis e, quer dizer, isto tudo tem um custo. Né?
pronto, foi uma opção da Wii. Mas falo com o Cix Nova que pode haver outras alternativas digamos, para a sua situação, seja através da OneDrive, do SharePoint. Pronto. Pode haver algumas alternativas que não seja... eu devido muito. O Chan, não sei quem é que foi, perguntou se as formatações entre Office e OpenOffice poderão vir a ser resolvidas. Eu devido... Alexandre. Ok, Alexandre. Lá, tudo bem. Eu devido muito, sabes? Porque tem a ver com os formatos e tem a ver com... porque o formato doc não é um formato aberto. É um formato do Office, né? Do Microsoft Office. E aí, pronto, se há desformatações, se há, digamos, coisas que não passam, digamos, de uma versão para outra, quer dizer, devido muito que sejam resolvidas, porque também não interessa à Microsoft, digamos, não vai investir nisso. O OpenOffice não pode, certeza, porque eles usam os formatos abertos, eles simplesmente vão dizer, nós usamos um formato aberto, o que é que querem mais? É um bocado assim. O caso da Microsoft, já sabemos, como todas as empresas, digamos que há uma solução para isso, Alexandre. Se o Xande arranjasse 3 trilhões de euros e comprasse a Microsoft e os obrigasse a usar os formatos abertos para o Office. Mas eu acho que isso não é... não é um pouco... Mas correndo bem a sincronização, como vimos, será seguro trabalhar no desktop? Eu creio que sim. É assim, estamos a falar de coisas de detalhe. Sim, pode ser que chegue. Mas o que eu estava a dizer, desculpa, eu creio que sim, que é seguro, porque as questões de formatação são questões de detalhe, não são questões digamos, tem mais uma vez de layout e design, por exemplo, uma letra, uma fonte aparecer, por exemplo, se no Office tens uma fonte, eles têm fontes que podem ser proprietárias ou qualquer coisa que só exista na plataforma deles. Se não existe essa fonte no OpenOffice, eles vão ter que usar outra em substituição. Quer dizer, mas os conteúdos estão lá, os conteúdos não desaparecem. Às vezes poderá haver questões dos comentários, que, como eu disse, às vezes, por exemplo, poderá haver não conseguir ler bem os caracteres digamos, dos acentos, das cedilhas e coisas assim do género, mas isso pode ter sido algo que já possa estar resolvido entretanto, né, nesse aspecto. A questão de usar, por isso é que eu uso o LibreOffice, porque o LibreOffice também faz as coisas todas em formato aberto, permite usar docs, até consegues criar em versão Office, digamos, o documento, mas, por exemplo, eu tenho a certeza, se usar o LibreOffice, eu não vou ter problemas de formatação. Também poderá ser uma alternativa, que é não abris o Office e abris o LibreOffice, ou mesmo teres uma versão do OpenOffice local para trabalhar os documentos que estão na cloud. É uma sugestão. Vale o que vale, mas poderá ser uma forma de evitar ter que comprar a Microsoft para resolver esse problema. Pode ser mais sensato, não sei. Bom, se não há mais questões, se não há mais dúvidas, creio que possamos dar determinada esta sessão dos workshops Xiri. Como eu disse, esta foi um bocadinho diferente, foi mais a prática e não tem, digamos, diretamente, digamos, a ver com dados de investigação, ou gestão dos dados de investigação, digamos, de uma forma literal, mas só parar a partilha, mas creio que era importante digamos, as UIs, os institutos UIs terem conhecimento desta ferramenta. Posso-vos dizer, ainda está um pouco subaproveitada dentro digamos, da faculdade. Há UIs que já começaram a usar, mas há outras UIs que acho que não usam de uma forma superficial ou tangencial esta plataforma. Só vos queria dizer mais duas coisas de detalhe. Se pensam, por exemplo, isto é importante, se vocês imaginam, isto é mais para os gestores de ciência do que para os investigadores, mas se houver aqui alguns gestores de ciência, posso já vos dizer uma sugestão. Se vocês estão a passar muitos conteúdos e que estou a falar de pastas muito grandes ou com muitos fecheiros, com muitas subpastas e subdiretórios, ou assim, que demorem muito tempo, evitem usar a versão web e tentem usar a versão local.
por duas razões. A versão web, se um processo fica digamos, a ser realizado, que é o caso, por exemplo, passar pastas para a versão web, o que pode acontecer é que, como aquilo pode demorar muito tempo, poderá haver um timeout, o próprio browser faz um timeout. E isso, pronto, e para o upload. Nesse caso, o que eu recomendo fortemente usarem a versão local, a versão desktop. Porquê? Na versão desktop, para já, fica a funcionar no background, ou seja, não é uma coisa, não ficam com um separador ou uma janela do vosso browser ocupada a fazer aquilo. Podem estar a fazer outras coisas, podem estar a navegar na internet, e a aplicação é a própria aplicação que está a fazer esse trabalho. Fica a funcionar no background. E é menos provável de que aconteça esses timeouts e essas falhas de comunicação. Houve uma altura, acho que foi a Diana do IHC, estava a ter problemas em passar pastas para a Nextcloud. Isto não era para a investigação, como eu disse, isto era para a gestão corrente da UI, mas se por acaso algum projeto tiver uma situação semelhante, porque imagina que tinha as coisas num disco externo, disco físico externo, ou qualquer coisa assim do género, o que eu posso sugerir é se os conteúdos são muito grandes a nível de ficheiros, número de ficheiros, pode não ser até muito grande a nível de espaço, mas a nível de, digamos, de caminhos dentro dos ficheiros, usa sempre a versão desktop, porque é mais fiável nesse aspecto do que a versão web. Outra possibilidade que podem fazer, nesse caso, pronto, também se tiverem, imaginem uma pasta com 60 mil ficheiros ou qualquer coisa, a minha recomendação, se é apenas armazenamento, se é apenas, por exemplo, guardar digamos, o conteúdo, sem estarem muito preocupados com o acesso aos conteúdos propriamente, mas estarem armazenados, né? É ziparem, fazerem uma compressão, zipam e depois enviam o zip para a Nextcloud, porque aí é muito mais difícil terem problemas com isso. Obviamente, depois, se quiserem aceder todos os conteúdos, têm de descarregar, descomprimir localmente e voltar depois a mexer. Se for só para aceder, para ver, é tranquilo. Se depois editarem, vão ter que fazer a mesma coisa, que é comprimir, apagar o que está lá e substituir o ficheiro. Os zips, ele não vai sincronizar zips, obviamente, né? Não há maneira de fazer isso. De resto, eu tenho feito alguns uploads até relativamente pesados, por exemplo, para aquele espaço que eu vos mostrei do CZM. Por exemplo, ainda ontem carreguei quase 30 GB, não de uma vez, pronto, é isso. Também não aconselho, por exemplo, a escolherem 10 ficheiros de 10 GB e carregarem tudo de uma vez. Via web, eu tento falar de via web, mas, por exemplo, um ficheiro de 8 GB de cada vez, por exemplo, zips, estou a falar de zips, e correu perfeitamente e até foi rápido, 3, 4 minutos estava carregado. Pronto, isso também vai depender um bocado da vossa... Não, é isso que eu estou a dizer. As pastas zip não podes abrir na web. Se é a Alexandra que eu estou a falar, é isso que eu estou a dizer. A pasta zip, o que eu estava a dizer é só para armazenar, para saberes que tens digamos, os conteúdos guardados na web, mas não podes abrir na web, porque ele não vai abrir pastas zip. Zipadas, quer dizer, pastas comprimidas, ele não abre. Ficheiros comprimidos, ele não abre. Se quiseres depois editar ou aceder aos ficheiros, tens de descarregar localmente, guarda na mesma, sim, guarda. Não consegues editar. Se quiseres editar ou aceder aos conteúdos da pasta zip, tens de descarregar, abrir localmente. Depois, se editares ou alterares ou acrescentares coisas, tens que repetir o processo, que é comprimir, apagar o que está na cloud, né? Porque ele vai guardar a outra versão, tens que apagar o que está na cloud e voltares a fazer o upload. Aquilo que eu vos mostrei é com ficheiros de texto, né? Tabelas, PowerPoints e coisas assim do género. Isso podes sincronizar e fazer trabalho colaborativo. Uma pasta zip não é uma pasta editável, ou um ficheiro zip não é um ficheiro editável. Isso é simplesmente digamos, uma pasta que está comprimida, digamos, um ficheiro que foi comprimido só para poupar espaço e para o caso de ser, por exemplo, 60 mil ficheiros, como podes adivinhar, há pastas que chegam a ter 100 mil ficheiros ou uma coisa assim do género, por exemplo, de uma aplicação ou uma coisa assim qualquer, né?
carregar 100 mil fecheiros, para bastante tempo. Mas se não há mais questões, então irei dar por terminada esta sessão. Temos a próxima em setembro, já vos digo a data e o tema da sessão em setembro. Acho que em agosto temos nada. Em setembro, no dia 8 de setembro, e é dada pelo meu colega, o Bruno, que é a introdução à anonimização de dados de investigação. Então, ele vai explicar o conceito, o que é, e espero que tenham gostado. Como vos disse, assim que possível, em princípio ainda esta semana, o vídeo já estará disponível no YouTube, no canal do YouTube da faculdade. Como eu vos disse, existe uma playlist para estes workshops, é só ver e podem ver até os conteúdos mais antigos. E sem mais demoras, agradeço-vos. Se não nos virmos, entretanto, boas férias. Mas em princípio não nos vamos ver por aí. E se tiver alguma dúvidas, acho que colocaram aqui o e-mail, apoio Nextcloud, exatamente. O Bruno colocou o e-mail, apoio Nextcloud. Tanto eu como o meu colega Daniel estamos sempre com atenção aos e-mails que aparecem nessa caixa de correio. Diz ajuda. Aqui alguns colegas, o Helder já teve essa experiência. Pronto, por isso ele pode, já respondemos atempadamente.